A psicologia começou como uma ciência partindo da base de outras ciências, né? de outras áreas do conhecimento. É comum a gente ouvir que a psicologia ela surgiu principalmente da filosofia, da fisiologia. Então a gente já tem aqui uma área que lida muito com o pensamento crítico. A fisiologia, que desde sempre estudou os sistemas do corpo, né? Estudou os mecanismos, os funcionamentos. E tem uma terceira área, que é muito comum da gente ouvir na graduação, que é a psicofísica. Psicofísica, que estudava também a relação de alguns elementos com as sensações provenientes desses elementos, né? Então, por exemplo, o quanto de sal é necessário para fazer com que você sinta um gosto salgado, por exemplo. É uma relação estudada na psicofísica. Porém, para uma área do conhecimento se tornar uma ciência, existe uma série de processos, existe uma série de construções do conhecimento que precisam ser feitas. Além de que, para algo se tornar uma ciência, ela precisa, querendo ou não, atingir a vida de alguém de alguma forma, né? Ela tem que, além de ter o seu método, buscar trazer algum benefício geral, assim, para a sociedade. Lá na Alemanha, um pesquisador chamado Wilhelm Wundt olhou para o cenário dessas três grandes áreas do conhecimento, principalmente a psicofísica, né? Ele utilizou o livro Elementos da Psicofísica do Fechner, que era outro estudioso da época, para se basear na criação da ciência da psicologia. No caso, o Wundt, ele é dito o pai da psicologia, entre aspas, porque foi justamente ele o cientista que organizou as ideias de modo que fossem apresentadas ao público geral de maneira estruturada e articulada sobre o que é que essa nova área do conhecimento aqui poderia fazer. Para o Wundt, ele era alemão, né? A psicologia surge na Alemanha. E para o Wundt, o objeto de estudo da psicologia em si era a consciência. Então, basicamente, como é que as experiências do ser humano se organizam de forma que compõe uma determinada consciência, né? Do que é que seria composta essa consciência. E vocês vão ver que esse lance do que era composto a consciência foi algo que pesou muito na cabeça do Wundt, porque ele estuda principalmente os elementos que compõem essa consciência, né? As estruturas, como se fossem os tijolos dessa consciência. Para ele, a consciência consiste na soma total dos fatos dos quais estamos conscientes, né? Então, eu diria que a soma dos fatos conscientes. E não só isso. Ele dizia que a experiência consciente, né? Isso aqui a gente pode dizer que é uma experiência. Ela era composta de duas formas diferentes. De forma mediata e de forma imediata. Qual é a diferença entre elas? Imediata. Qual é a diferença entre elas? Vamos supor que você enxergue, por exemplo, um lírio. De acordo com a experiência imediata, você vai olhar e dizer, ok, eu vejo um lírio, né? Eu vejo uma flor. Porque ela coloca em jogo a sua interpretação pessoal. Interpretação pessoal do que está sendo visto. Então aquilo dali é uma flor, é um lírio, enfim. Já a imediata não sofre nenhum tipo de interpretação pessoal. Então, sem interpretação.
Então, por exemplo, se você visse um lírio, você não ia dizer que viu um lírio, você está dizendo que viu a cor branca, talvez uma textura macia, um brilho alto, ou características assim, que, bem, estão presentes, mas que não necessariamente foram interpretadas por você de modo a criar, né, de modo a visualizar ali um lírio. Para o Wundt, né, a mente, e aí ele já introduz esse conceito de mente. Para o Wundt, a mente ela atua como uma entidade ativa, intencional, que vai organizar, analisar e alterar os elementos psíquicos da experiência. Então a mente seria responsável por criar as experiências, sentimentos, gerar também novas ideias. E aí a unificação, né, dessas partes elementares, digamos assim, que vão compor toda a vivência do ser humano, é organizada por um processo chamado de apercepção. Apercepção, não é a espaço percepção, é a percepção, certo? E essa percepção é justamente o processo de organização dos elementos da mente. Todo esse processo de apercepção seria influenciado, digamos assim, a uma espécie de força de vontade, a uma espécie de energia maior que vai organizar o conteúdo também em processos superiores, né? Que seria justamente o voluntarismo, que foi outro termo que o Wundt cunhou, né? Que ele cunhou na sua época. Ele dizia, né, que a mente tem natureza voluntária e ativa, e ele não enfatiza, digamos, ele não vai buscar entender os elementos em si, mas o processo de organizar e de sintetizar esses elementos. Porque o Wundt, quando ele cria a ciência da psicologia, e ele próprio diz isso, ele criou mais pensando que a psicologia não seria algo muito pragmático, não seria algo muito aplicado ao mundo real, que ela seria mais experimental. Tanto é que a gente diz que a psicologia surge como uma ciência experimental, certo? No caso do estudo da mente. O método, justamente, que ele utilizava para esses experimentos era o método da introspecção. Então a gente tem aqui a introspecção entrando como o primeiro método para avaliar os estudos envolvendo a mente na psicologia, que era basicamente uma auto-observação experimental com a manipulação de algumas variáveis. Então, o que é que a gente conseguia manipular? Justamente aqui um estímulo que não muda, o estímulo vai ser sempre o mesmo, e um autorrelato sobre esse estímulo. Um autorrelato sobre esse estímulo. Tanto é que, quando eu disse da psicofísica, dá para remeter a ela também, porque é justamente, você vai ter um estímulo, e a partir do momento que você percebe esse estímulo, você vai poder relatar sobre ele e tentar entender um pouco mais, certo? Nesse método, nós tínhamos um sujeito que iria se auto-observar, e justamente descrever suas sensações, descrição das sensações. E você tinha também o psicólogo que não fazia isso, mas que anotava e interpretava todo esse rolê aqui, basicamente. Então essa era a introspecção. E tem um detalhe importante, que o Wundt não aceitava introspecções qualitativas, porque para ele a maior parte das pesquisas iriam consistir em medições objetivas. Então, nessa introspecção do Wundt, nós temos aqui
muitos relatos sobre tamanho do efeito, intensidade. Temos também relatos sobre duração de estímulos, então tempo. Então percebe que tipo é algo muito, muito quantitativo. É, tipo, ele estava tentando medir de fato as coisas, estava tentando fazer com que elas fossem mensuráveis, né? E aí justamente as sensações, segundo Wundt, surgem sempre da estimulação de um órgão do sentido que atinge o cérebro. As sensações, para ele, eram diferentes dos sentimentos. Os sentimentos seriam, então, o que você sente das sensações. É como se os sentimentos fossem os elementos mais subjetivos e as sensações é como se fosse uma consequência de algo mais orgânico, algo mais biológico mesmo. Então, esse foi o Wundt, praticamente. Ele, obviamente, tem as suas críticas, tem uma galera que não curte ele, mas ele foi o responsável por criar a psicologia a partir, principalmente, dessas 3 escolas aqui, e que descreveu todo esse processo durante toda a sua trajetória de vida.